Boa noite. É com alegria que começamos mais esta aula, e essa será a última aula de 2023, que será transmitida no domingo do dia 17 da Escola Bíblica Dominical. Depois dos outros 2 domingos, nós não teremos e retornaremos no primeiro domingo de janeiro. Desde já queremos convidar você para voltar a participar das nossas aulas online a partir do primeiro domingo de janeiro. E o nosso desejo é que você continue crescendo no estudo da palavra de Deus. Foi um prazer perceber você acompanhando esta aula nos domingos, quando a gente começa a ver sendo replicada, e queremos pedir, continue compartilhando com seus amigos. É uma forma de você poder anunciar a palavra de Deus. Quando nós lançamos a palavra de Deus a, a todos os lugares, nós não sabemos qual vai ser o resultado, mas sabemos sim que há uma promessa. E a promessa de Deus para nós é que ela não volta vazia. Então a palavra dele lançada vai sempre germinar. Você já parou para pensar se você de repente recebe uma ligação dizendo: olha, aquela mensagem que você compartilhou falou tanto ao meu coração e eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a viver para ele e isso tem sido uma bênção. Nós temos estudado nesse período os profetas maiores. E você já sabe que os profetas maiores não é sobre tamanho ou alguma coisa, mas foi o período que ele escreveu e a quantidade que ele escreveu nesse sentido, para estar produzindo as profecias da parte de Deus para o povo de Israel, e essas profecias chegaram até nós. Então, e nós estamos já no livro de Ezequiel, e hoje nós vamos estar abordando os capítulos, começando no capítulo, um minutinho só, que sem o óculos eu não enxergo. Nós vamos do capítulo 11 ao capítulo 20 de Ezequiel, tá certo? E esperamos que você possa crescer muito na palavra de Deus. O objetivo desta aula é compreender que no relacionamento com Deus e seus mandamentos, toda a responsabilidade é pessoal. Isso é muito importante. A salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual, e nós podemos abençoar as pessoas compartilhando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Mas nós não podemos transferir crédito para as pessoas sobre a nossa vida com Deus. Eu já tenho tanta intimidade com Deus, eu vou passar um pouquinho da minha intimidade com Deus para aquela pessoa, para que ela, então, tenha pelo menos um pouco de intimidade. Não, não existe isso. Eu posso discipular a pessoa e ela, em seguindo o meu exemplo, ela poderá também crescer na sua intimidade com Deus. Não que eu esteja transferindo, eu estou conduzindo a pessoa a ter a mesma experiência. Então é muito importante, porque a ordem é do próprio Deus para nós. Indo, façam discípulos de todas as nações. Então, o objetivo é isso, mas temos que entender que a responsabilidade é pessoal. E aí eu queria fazer a primeira pergunta. Como que você enxerga esta responsabilidade na sua vida? Abra o seu microfone e compartilhe conosco sobre esta responsabilidade pessoal. Como que você entende isto? Há muitos desenvolvimentos nesse sentido, né? Eu tenho uma responsabilidade sobre mim, sobre as minhas atitudes, com relação a realizar a vontade de Deus. Também eu tenho uma responsabilidade sobre aqueles que estão sob a minha responsabilidade, vamos colocar dessa forma. Apesar de, em algum devido tempo, eles também terem responsabilidade sobre si mesmo,
mas eu tenho feito discípulos de Cristo, eu tenho responsabilidade sobre esses discípulos também. Seja com as minhas filhas, uma de 4 e outra de 8 anos, seja com alguns que eu tenho discipulado de 30 anos, de 22 anos ou de 48 anos, por exemplo. Então, eu tenho responsabilidade sobre as minhas atitudes e eu tenho responsabilidade sobre a vida de outras pessoas também. Assim como os líderes de Israel tinham responsabilidade sobre o povo, né, e assim por diante. Então, eu me coloco, entendo dessa forma. Muito bem, vamos aproveitar esse gancho que o pastor agora, a gente está falando que a responsabilidade é pessoal, e o pastor divide essa responsabilidade. Ele diz: eu tenho a minha responsabilidade pessoal sobre o meu relacionamento com Deus. Mas também eu dou contas a Deus do rebanho que Deus me confiou. Aí você fala, ainda bem que eu não sou pastor, então não tenho responsabilidade na vida de ninguém. Não tem. Você, quando vai fazer um discípulo, você tem responsabilidade de dar o testemunho a ele e fazer com que ele aprenda a seguir a sua vida como exemplo, como padrão. E ele vai fazer discípulos. Fazer discípulo é gerar atitudes que façam você crescer. Então, isso é muito importante. Pois não, pastor Cristiano? Caso você esteja pensando, então tá bom, para eu dar conta só de mim mesmo, é só não fazer discípulo. Alguém pode pensar, então eu não faço discípulo, não tenho responsabilidade sobre o outro. Só entenda o seguinte, sua responsabilidade pessoal, individual, é fazer discípulos também. Isso com base ali em Mateus 28, 19 e 20. Tá? Então, sim, você tem responsabilidade pessoal de relacionamento com Deus, fazer discípulos. Só uma palhinha aqui, você que está acompanhando agora no domingo pela manhã, uma palhinha das mensagens da manhã e da noite. Ah, nós vamos trazer justamente essas temáticas e entender que relacionamento com Deus também se dá em fazer discípulos, tá? Então entenda que você não tem essa alternativa de, eu não tenho uma igreja para pastorear, eu não tenho uma família para cuidar, e eu não tenho discípulos de Cristo, pessoas para discipular. Não. Em algum desses pontos você vai se enquadrar com certeza. Porque a grande comissão que o Senhor nos deu, que o pastor citou no texto bíblico, ela já determina para nós que temos que fazer. Agora, quando nós vamos no texto bíblico, que nós vimos em Ezequiel, na aula passada, ele diz: se você não falar, eu vou requerer o sangue dessa pessoa que não ouviu de você das suas mãos. Você já pensou lá no céu, você ver quantas pessoas foram para o inferno porque você não falou? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Eu tenho escutado algumas pessoas fazendo de uma forma jocosa, dizendo o seguinte: se eu estiver no céu, eu posso ficar no pior lugar do céu que está tudo bom. Gente, quando você pensa ah, que você pode ficar no pior lugar do céu, eu quero dizer para você, você nem vai estar lá. Porque no céu não tem o pior lugar. Deus preparou isso de uma forma maravilhosa para todos nós. Jesus disse: eu vou preparar lugar. Então, é muito importante você ter isso em mente. Agora, não se esqueça que você é responsável pela ordem que Deus lhe deu. E Ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar das suas mãos o que você faz e o que você deixa de fazer. Muito bem. Veja o textuário, como ele é belo para nós, que está em Ezequiel, no capítulo 16, verso 60. Ezequiel 16, verso 60. Pode ler, por favor. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância e estabelecerei uma aliança eterna com você. É interessante que Deus trabalha conosco dizendo algumas coisas. Espera aí,
Eu, quando era criança, eu nem era filho de Deus. Você parou para entender a aliança que Deus fez com Abraão? Deus diz para Abraão que ele ah, iria ter uma descendência que iria se espalhar como areia da praia ou como as estrelas do universo. E que Deus estava estabelecendo em Abraão abençoar todas as nações. A palavra de Deus diz que através da fidelidade do seu pai, ele abençoará até a milésima geração. Então você já tem recebido de sua herança espiritual bênçãos da parte de Deus. E é muito importante você ter isto em mente. Pois não, pastor Cristiano? E isso é uma das coisas interessantes, pastor Salomão, do contexto que a gente tem que entender justamente isso. Ah, não, mas eu, na minha infância, eu não pertencia a Cristo, não conhecia, eu vim conhecer a Cristo depois de jovem, adulto, adolescente, seja lá o que for. Mas a gente tem que entender que Deus trabalha eternamente num plano eterno. Então, por exemplo, um texto que a gente viu quando estudou o profeta Jeremias. Jeremias 1,5 diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Uhum. Então, essa mensagem que a Deus está dando, deu ao profeta Jeremias e agora trazendo ao profeta Ezequiel, entenda isso. Deus já sabia que você, em algum momento, entregaria a sua vida a Ele. Porque Ele preparou tudo isso. A Exatamente. gente tem que ter isso em mente. E essa é a bênção da parte de Deus, que a bênção de Deus precede tudo que nós imaginamos. De uma certa maneira, quando ele diz em tudo dai graças, é porque a bênção de Deus vem antes. Ah, mas ela não vem porque eu pedi? Também vem quando você pede. Mas Deus nos concede bênçãos que nós nem pensamos, nem imaginamos, mas Ele sabe que nós vamos precisar. Então, Ele está sempre conduzindo nossas vidas, está sempre abençoando. Mas também precisamos assumir uma responsabilidade pelos nossos atos pessoais. Então, é muito importante você ter na sua vida que a sua ação é contínua diante de Deus, prestando contas. Veja a ação de Deus conversando com Satanás. Viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal? E então Satanás diz: Não, Jó é fiel ao Senhor porque o Senhor cobre ele de bênçãos. Deus disse: Não, Jó é fiel. Ele é fiel. A fidelidade já se estende à sua família. E então Jó, no decorrer de sua vida, demonstra que ele é fiel em seus atos. Olha que Jó, além da aprovação, também teve a reprovação dos seus melhores amigos. Eu não diria que são melhores amigos. Eu quase classificaria como os piores amigos para você, estando passando por uma adversidade, e receber em casa. Porque Ele os nem caras. precisava de inimigos com aqueles amigos lá, viu? Exatamente, porque o tempo todo acusando, o tempo todo questionando, e é interessante que as pessoas pensam isso até os dias de hoje, a despeito de Jesus ter vindo e morrido na cruz por nós. Por estarmos vivendo um tempo da graça, a gente continua pensando como os amigos de Jó. Se está acontecendo coisas ruins na minha vida, é porque eu estou em pecado. Desculpa, você está em pecado sempre. E quando você diz eu não peco mais, você chama Deus de mentiroso. Então você peca sempre, por isso a gente precisa se arrepender sempre, a gente precisa pedir perdão sempre.
Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, tento barrar na minha vida, esse constantemente me pego fazendo. Então você precisa ter na sua mente, no seu entendimento, que você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Você pega algumas crianças e trabalha na vida dessas crianças e elas esperam que você pegue no fraga. Se não pegou, elas vão tentar fazer de todas as maneiras para que você chegue e não castigue ou não puna pelo que ela fez. Então, ela diz: a prova do ônus é sua. Você quer me acusar, então diga tudo que eu fiz. E, na verdade, na nossa vida com Deus, não dá para trabalhar dessa maneira. Deus sabe o que você fez. Certa vez estava acompanhando um seriado de Moisés. E tem lá o episódio de Acã. E eu fiquei imaginando como é que Deus vai descobrir. Aí daqui a pouco Josué, quando chega no episódio de descobrir, diz: Acã, você escondeu o roubado de Jericó, e isso está na sua tenda, debaixo do tapete. Poxa, não teve nem suspense. Vamos procurar verificar quem do arraial poderia ter cometido. Não, foi direto, certeiro. Mas Acã foi fazendo tanto mal ainda, e eu ficava: por que Deus, sabendo que Acã tinha desonrado, continua permitindo ele ser o acusador dentro do arraial e fazer gerar tanto mal? E usar da influência que ele tinha de chefe de tribo para fazer com que as pessoas se sentissem mal. É porque Deus é longânimo e Deus é misericordioso. Ele vai dando oportunidades para a gente se arrepender e confessar. Então, lembre-se, se eu preciso ter responsabilidade sobre os meus atos, é bom que você, ao saber que o Espírito Santo mostrou que você cometeu, cumpra o que Deus falou. Deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com o teu irmão, vem e oferece em ações de graça a tua oferta. Então é muito importante termos isto em mente. Mas as pessoas, ao invés de seguir esse caminho que eu estou falando, eles preferem seguir outros caminhos até começarem a serem punidos. Vamos ver, então, o que é quebrar a aliança com Deus, sair do cuidado de Deus. Isso está em Ezequiel, no capítulo 16, verso 2. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis. Você já parou para imaginar como isso é difícil? Deus não está falando, vai lá e fala coisas boas para o povo de Israel. Vai lá e aponta o dedo e mostra aonde eles estão errando. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E Deus está trabalhando conosco, está dizendo isto. Mostra as coisas detestáveis que eles estão fazendo. E Deus continua falando agora no versículo 5 do capítulo 16 e no versículo 8 e 9. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer nenhuma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar.
Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e, ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. É interessante que a gente percebe que as pessoas acham que nós estamos vivendo ao acaso. Deus não está muito preocupado comigo e com a situação que eu estou vivendo. Muito pelo contrário, Deus está tão preocupado com você que ele diz na sua palavra o seguinte: nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita. Olha, você está falando, está ouvindo um cara calvo falar. Eu não faço a menor ideia quantos fios de cabelo caíram da minha cabeça. E de vez em quando alguém se aproxima de mim, você está ficando velho, seus cabelos estão brancos. Cara, eu sou o cara mais feliz da vida pelos cabelos brancos, porque eu posso dizer, alguns ficaram brancos antes que todos caíssem. E aí ele vem querer tirar sarro comigo e não tem motivo para tirar sarro, para fazer piadinha comigo. Por quê? É bênção de Deus as cãs. A idade é bênção de Deus. E Deus está dizendo o seguinte, que nos momentos mais ímpar de nossas vidas, Ele tem cuidado, Ele tem protegido, Ele tem amparado, Ele tem nos colocado em pé para que nós possamos voltar a celebrar com Ele a vitória, a vida, a bênção de ser filho de Deus, cuidado pessoalmente por Ele. E é isso que eu gostaria que você estivesse experimentando para não desejar viver uma vida onde você quebra a aliança com Deus. Mas veja ainda no versículo 13 e no versículo 15 do capítulo 16. 13 e 15. Assim, você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Como é impressionante as coisas que Deus tem mais dado como bênção sobre nossas vidas. E nós tornamos estas coisas inúteis. Eu tenho acompanhado alguns artistas norte-americanos. A grande maioria deles aprendeu a cantar nas igrejas. A grande maioria. E tiveram suas vidas ceifadas por causa de droga, por causa de relacionamentos opressivos, por causa de situações que os jogaram no fundo a despeito deles terem tudo, terem todo o recurso, terem tudo, que eram cercados de carinhos, de cuidados que eles precisavam, mas ao mesmo tempo eles não tinham o próprio cuidado de Deus. É como está dizendo aqui, você tinha de tudo o melhor, mas nada disto bastou para você, e tudo que você correu atrás se tornou seus grilhões.
você está correndo tanto atrás? Se Deus faz uma promessa, eu estou vestindo a erva do campo, eu estou alimentando os pássaros, e você não tem mais valor para mim? Pois não, pastor Cristiano. Eu acho impressionante, pastor Salomão, desse texto, que principalmente o 15, que a gente leu agora, bom, os dois, na verdade, né, usando os dois. Primeiro, a primeira parte, como Deus está falando a Judá e a Israel, como ele cuidou. Ou seja, tudo que você é hoje, fui eu que fiz. Tudo que você se tornou, tudo que você tem, fui eu que fiz. Agora, o 15 que choca, e realmente é uma questão de indignação, quando a gente olha uma série, uma novela, um filme, a gente vê isso na mídia, a ingratidão de alguém, ou você vê muito uma postura de um filho, por exemplo, de agir de maneira ingrata ou de maneira soberba, arrogante, dizendo, não, eu sou isso, eu conquistei aquilo, e não perceber, por exemplo, que é o pai ou a mãe que formaram tudo aquilo para ele. E Deus está dando justamente essa mensagem, dizendo, olha, eu dei tudo a você, eu fiz tudo sobre você, eu formei a sua identidade, e agora você está achando que é você. Você tá batendo no peito, dizendo, fui eu fiz, eu conquistei, eu sou assim, eu não sei o que lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho e a arrogância nas nossas vidas, ah, porque em algum momento a gente pode achar que é alguma coisa, e é nessa hora que a gente acaba caindo. Foi esse o Hoje, erro de Israel. hoje eu tive a oportunidade de ah, testemunhar para um engenheiro que está cuidando da pintura aqui do prédio. E ele veio aqui, né, no meu apartamento, e aí primeiro ele ficou impressionado com a coleção de latinhas que vocês estão vendo, mas depois ele ficou impressionado, deixa eu mostrar para vocês aqui, para a biblioteca. E ele então me perguntou, dizendo assim: todo esse material, esses livros, são livros que o senhor usou? Eu falei: sim, eu tenho livros de consulta, como por exemplo a enciclopédia ah, Delta Larousse, não é um livro de leitura, né? Eles têm mais de 450 mil verbetes. Então, sobre tudo que você imaginar, tem neles com uma certa profundidade. Mas aí ele olhou os livros teológicos, comentários bíblicos, eu falei, isso daí eu debrucei neles durante 40 anos para preparar cada mensagem, entender com profundidade o texto, e eram livros usados. Mas os outros livros são livros que eles foram lidos por mim na sua grande maioria. E ele disse, e o que o senhor faz? E eu fui dizendo tudo que Deus deu o privilégio de fazer. Ele disse, interessante, a gente conhece as pessoas, conversam com as pessoas, mas a gente não tem a visão do que a pessoa é, ou do que a pessoa faz, ou do que a pessoa já fez. E é impressionante que o senhor fez tudo isso que o senhor acabou de falar, mas a gente não percebe uma arrogância ou algo disso. Eu falei, é porque na nossa denominação é diferente. Estar na presidência não é poder, é responsabilidade, é serviço. E você vai lá ficar pelo tempo do mandato. Terminou o mandato, terminou a sua função. Outro vai assumir e dar sequência naquilo que você está fazendo ou em novas ideias, em novas ações. Mas as pessoas entendem nisso, então a gente não fica
numa função achando que tem poder, mesmo na igreja. O pastor na igreja, ele é servo de todos, ele está ali para servir. Aí eu pensei que ele era para ser servido por todos os membros. Não, ele serve todos os membros. Ele veio como Jesus veio e deu a sua vida em resgate de todos. E o pastor tem que seguir o exemplo de Jesus. Puxa vida, é interessante. E aí tive a oportunidade de falar sobre o que é viver essa vida com Jesus. Cada oportunidade que a gente tem, ele veio a ver aqui algo que eu havia comentado que não tinha sido feito ainda no meu apartamento. Mas deste assunto abriu-se a oportunidade de poder testemunhar. E é isto que Deus está propondo para você fazer em todo o tempo. Mas se você estiver desviado, o que você vai falar? O que você vai comentar? Há um autor de um comentário bíblico, que é um dos maiores que tem na coleção evangélica, que ele apostatou da fé. Eu tive um colega que jogou a literatura dele fora. Eu falei, se eu não tivesse, eu pegava essa literatura. Mas como ele jogou fora e não falou nada oferecendo para ninguém antes, eu disse, tudo que ele estudou, tudo que ele escreveu, foi dentro de uma experiência com Deus. Ele tinha know-how para escrever o que ele escreveu. O que ele vai fazer com o resto da sua vida é problema dele com Deus. É por isso que aqui no Brasil só dá nome de rua quando o cara morre, para não correr risco de ter ir lá e passar a borracha no nome da rua e dizer que você já não merece mais ficar com o seu nome na rua. Talvez as honras que nós estamos passando, elas sejam imerecidas. E aqueles que merecem, talvez não recebam as honras que deveriam estar recebendo. Então é muito importante isso. Agora veja o versículo 25 e o versículo 60 a 62 do capítulo 16. 25. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou a sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer que passasse, a qualquer um que passasse. 60 a 62? Isso. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com vocês nos dias da sua infância e estabelecerei uma aliança eterna com você. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, tanto a que é mais velha que você, a mais velha que você, como a que é mais nova. Eu as darei a você como filhas, não, porém, como com base em minha aliança com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Então, Deus está trabalhando conosco e está dizendo: preste atenção. Pelo seu caminhar, mesmo eu estabelecendo alianças com você, você tem deturpado essas alianças. E o povo de Israel começa a lançar provérbios. E a gente não entende muito o provérbio porque não faz muito sentido para nós. Que diz um desses provérbios que Deus vai trabalhar aqui no texto que nós vamos ler a seguir. Os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram, ou se embotam.
está dizendo o seguinte, que vai trazer consequências dos pais para os filhos, levando os filhos a arcar com as consequências. E Deus trabalha agora sobre este provérbio. E isto está agora no versículo do capítulo 18, versículo 2 e 3. Que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Muito bem. O que é que Deus está tentando trazer para que eles entendam? Vamos tentar compreender isso. Agora vamos ver lá no versículo do capítulo 16, verso 59. Assim diz o soberano Senhor: eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Deus está dizendo o seguinte: olha, a minha correção vem sobre aquele que deixou de viver conforme eu estabeleci. E porque você deixou de viver como eu estabeleci, a minha disciplina vem sobre você. É lógico que nós vemos textos do povo de Israel, aonde Deus vai dizer o seguinte: se o rei se desvia, a nação vai sofrer. Sim, mas isto foi porque eles disseram: dá-nos um rei, para que sejamos iguais todas as nações. Olha, o pecado deles será pecado de vós. Assim seja. Queremos que isso aconteça. O importante é que nós tenhamos reis. Por isso que as consequências lá na frente, eles nem mais estão se lembrando que foram eles que pediram reis, mas essa situação acontece. E é muito importante termos isto em mente e não trabalharmos mais nesta direção. E se nós nos colocarmos diante de Deus dessa forma, vamos ter a compreensão. Leia para mim o texto a seguir, que está no capítulo 18, verso 9 e 13. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele que é justo, com certeza, ele viverá. Palavra do soberano Senhor. 13 agora. Empresta visando o lucro e cobra juros? Haverá de viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será culpado por sua própria morte. Então, Deus começa agora a falar sobre as situações que eles estavam praticando e as consequências que viriam sobre sua vida. Versículo 17 e versículo 20 do capítulo 18. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem cobra juros. Guarda as minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai. Certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, Deus está dizendo que pelos nossos atos, a ação e a mão de Deus vai pesar sobre nossas vidas. Ele está sendo claro sobre tudo isso, mas é bom que você entenda que Deus também fala sobre as bênçãos que vai até a milésima geração, mas também fala sobre a maldição que vai até a terceira e quarta geração. Mas essa maldição
ela é quebrada a partir do momento que a pessoa que estaria debaixo dessa maldição serve ao Senhor, porque passa a viver a bênção de estar tendo um novo relacionamento com Deus e não seguindo o relacionamento deturpado dos seus pais. Pois não, pastor Cristiano? Eu quero só trazer um comentário para as pessoas não entenderem errado esse texto, porque ao longo da história, isso foi, aliás, uma divisão ao longo da história da humanidade. Esses textos que são trazidos são citando o Pentateuco, né, os livros da lei do povo de Israel, e também agora, relembrado pelo profeta Ezequiel, essa questão ele empresta visando o lucro e cobrando juros. Na Idade Média, a Igreja Católica proibia a cobrança de juros, e isso, com o surgimento do protestantismo, surgiu também uma nova classe, né? Você tinha a classe dos nobres e a classe do trabalhador, para ser mais exato, de qualquer um que não fosse os plebeus, né? Os plebeus era a expressão. E surge uma terceira e nova classe, que era a classe da burguesia. A burguesia surge justamente nesse período e uma das práticas ali era essa questão da cobrança dos juros. E aí, então, você pode pensar, ué, então, peraí, eu não posso emprestar dinheiro para alguém cobrando juros ou algo do tipo? Então, vamos entender o contexto da época. Quem que pegava dinheiro emprestado naquela época? Quem devia. Não tinha o que se tem hoje, vou pegar esse recurso para comprar um carro, ou vou pegar esse recurso para investir na minha empresa, por exemplo, capital de giro, que a gente tem hoje em dia. Vou pegar esse recurso para, ao invés de gastar o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou aplicar de uma outra forma esse dinheiro. Né? Então, você tem várias formas de empréstimo hoje. Vou financiar o imóvel. Não, só se pegava empréstimo aquele que estava devendo, ou seja, ele era necessitado, e era para pagar dívida, no sentido de eu já vendi a minha fazenda, eu já vendi meus bois, eu já vendi o que eu precisava vender, e eu não tenho como pagar essa dívida. Então ele tomava emprestado de alguém para pagar. Ou seja, por que Deus condenava no povo de Israel a cobrança dos juros? Porque você está tirando vantagem de alguém que tem uma necessidade e esse seria vendido como escravo se não pagasse. É só para a gente entender o contexto. Não é o contexto, não confunda o contexto de hoje, onde a gente toma empréstimo e muitas vezes não é para comprar o arroz e o feijão. Aliás, a maioria das vezes não é. É para fazer a compra de algum bem ou até aplicar de alguma forma na nossa vida, né? Então, só para a gente entender bem o contexto e não distorcer o uso do texto, senão falar assim, opa, então todos os meus irmãos que são bancários, tá tudo errado. Né? Então, meus irmãos que têm uma concessionária e financia o veículo ali na concessionária, tá errado também. Não, vamos entender direitinho a aplicação do texto para não distorcer como aconteceu há 500 anos atrás, tá bom, queridos? É verdade. Vamos ver agora os versículos do capítulo 18, versículos 6 e 7. 6 e 7. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas para com os despidos. Então, Deus está trabalhando dizendo: há dois tipos de pessoas no meu povo. Como o pastor Cristiano diz, aqueles que se aproveitam da desgraça alheia e aqueles que entendem que são mordomos da parte de Deus para cuidar da necessidade dos outros. A minha pergunta: quem é você? Você é aquele que está se aproveitando? Ou você é aquele que está indo ao encontro de uma necessidade e suprindo esta necessidade? Isso é algo muito que nós precisamos pensar bastante.
Porque nós podemos nos pegar nessa situação e queremos até não participar como se o recurso fosse nosso. E, na verdade, o recurso não é nosso, o recurso é da parte de Deus. Nós somos meros mordomos. E se Deus diz, faça, a sua obrigação é fazer o que ele está demonstrando, o que ele está mandando. Eu tenho dito para algumas pessoas, entenda os desafios de Deus para a sua vida. Os desafios de Deus podem vir através de situações dentro da sua igreja. Campanhas que são feitas na sua igreja, mas o participar, você precisa questionar e perguntar a Deus: quanto o Senhor tem comigo nessa obra? Essa pergunta nunca deve ser desprezada. Porque se você desprezar essa pergunta, você vai estar usando o recurso de Deus de uma forma não que ele esteja aprovando para você. Ele pode estar aprovando para quase que toda a igreja, mas pode não estar aprovando para você. A pergunta você tem que fazer. E se você fizer essa pergunta, então você vai ter o discernimento da parte de Deus. Veja o versículo 4. Pois todos me pertencem, tanto pai como filhos me pertencem. Aquele que pecar morrerá. Deus está dizendo porque somos povo comprado por ele. Precisamos entender que nele está a vida, mas também nele está a morte. E o antecipar isto é pura condenação. Infelizmente, as pessoas têm tirado a sua vida de uma maneira tão fútil. Eu conheci uma menina nestes trabalhos de férias que eu fiz quando era seminarista. Então, são coisas de mais de 43 anos atrás. E, desculpa, 43 anos atrás. E quando estava fazendo o projeto de férias, algo me surpreendeu. E a moça disse para mim: agora eu tenho uma comida muito seletiva. E eu perguntei: por quê? É porque eu tentei tirar a minha vida. E aí eu bebi soda cáustica. E quando eu estava passando muito mal, a minha mãe me deu leite. Quando o leite bateu junto com a soda cáustica no meu estômago, ela saiu toda pela minha boca e a salta queimou na entrada e também queimou na saída. E eu tive muitas complicações, era para estar morta, mas Deus estendeu a sua mão de misericórdia para mim. E hoje eu arco com estas consequências. A gente tem que entender que Ele é o Senhor da vida. E o que nós precisamos fazer é, não importa o quanto que a situação esteja complicada, sempre a solução vai estar nas mãos do Senhor. E veja o que ele vai dizer agora no capítulo 14 de Ezequiel, no versículo 20. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pela fidelidade deles com Deus. Foi o que eu disse lá no início. Não vai transferir crédito para seus filhos. O pastor Cristiano falou agora há pouco sobre a responsabilidade dele sobre as suas duas filhas.
elas estão aprendendo com os ensinamentos deles, da Joyce, dela, dos ensinamentos dos avós, dos ensinamentos dos professores da escola bíblica dominical, dos membros da igreja. Elas estão acompanhando e vendo tudo isso como lições para a sua vida e agora poder seguir a sua vida diante de Deus. Mas nenhum de nós podemos transferir crédito. Transferir crédito é: eu tenho muita fé, toma aqui para você parte da minha fé. Isso não se transfere. Isto se ensina. E é necessário que você, ao estar ministrando, ensinando, dizendo: agora você precisa viver. Eu não posso viver por você. Agora é você que vive. Quando nós entendemos isso, também passamos a ter a compreensão daquilo que Deus quer. Mas o grande problema que complica é quando aqueles que têm que ministrar, como no caso nós aqui como professores, participando disso, ou ministérios que nós exercemos, nós começamos a ser infiéis e ensinamos a infidelidade. Eu estou lecionando para os alunos surdos. E ensinar a eles é ensinar por palavras e não frases completas, porque eles não têm frases completas. Mas para a compreensão deles, que de vez em quando distorce, é: se eu não cometo esse pecado, eu não cometo pecado. E domingo deu pano para manga quando eu chamei de todos de pecadores. Como assim pecador se eu não estou cometendo esse pecado? Você não está adulterando, você não está roubando, você não está matando. Mas qual o pecado que você está cometendo? Ah, talvez alguma coisa sem muita importância. Não existe para Deus pecado sem muita importância. Pecado é pecado. E é isso que a gente tem que entender. Se eu sou uma nova criatura como servo de Deus, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas vão ficando para trás. E Deus está dizendo: eu fiz tudo para vocês usufruírem, e agora que vocês têm tudo, vocês estão desprezando, jogando fora tudo que vocês têm. E muitas vezes nós nos pegamos, passado tantos anos à frente, caindo no mesmo erro que o povo de Israel caiu. O profeta que era para alertar, o profeta que era chamado boca de Deus, veja o que está acontecendo com ele no capítulo 13, no versículo 2 e no versículo 6. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Esse é um dos grandes problemas. Certa vez encontrei um casal jovem que foi conversar comigo no ministério. E eles estavam tristes. E eu perguntei: por que o semblante de vocês estão tão descaído? E eles disseram: é que essa é a nossa última semana juntos. Nós nos casamos e vamos completar agora
365 dias. E aí a gente tem que se divorciar. Eu disse, mas o que é que está acontecendo para que vocês estejam tristes e têm que se divorciar? Vocês deixaram de se amar? Não, nós nos amamos muito. E nós estamos sofrendo porque nós nos amamos, queremos ficar juntos, mas temos que nos separar. Eu falei, posso dizer uma coisa para vocês? Isso para mim está cheirando profecia. E na verdade, vocês receberam duas profecias. Esta que vocês têm que separar e a outra que não se cumpriu. Não tendo cumprido a primeira profecia, vocês estão seguindo a segunda profecia como se fosse coisa de Deus. Posso dizer para você? A Bíblia diz que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Foi Deus quem uniu vocês? Então, homem nenhum pode separar. Considere quem falou essa profecia maldito, anátema. Não vem de Deus essa palavra. Mas qual foi a primeira profecia que não cumpriu? É que meu pai não iria morrer, mas seu pai morreu. É. Ele profetizou que seu pai não morreria e seu pai morreu. E ele profetizou que você, no final de um ano, tinha que se separar. Eu quero declarar que esse profeta não falou da boca de Deus. Considere-o maldito. Aqueles dois jovens tiraram 1 tonelada de peso dos seus ombros. Depois eu fui mais a fundo nessa situação. É que o sobrinho desse profeta gostava muito da moça. E esse profeta disse, eu vou separar esse casal para que você case com essa moça. Até onde vai a maldade do profeta, que era para falar da boca de Deus e não estava falando da boca de Deus? Assim os profetas estavam agindo no passado, com informações completamente mentirosas. E isso continua nos dias de hoje. Pessoas usando da fé das pessoas para subjugá-las, dominá-las e ficar sobre elas. Tome cuidado com essas pessoas, porque não falam da parte de Deus. Deus tem nos ensinado que as profecias deveriam estar sendo checadas pela palavra dele. E se as profecias não vêm da palavra de Deus, considere maldito quem está falando essas profecias. Mas Deus continua trabalhando sobre nossas vidas e agora em Ezequiel 13, no versículo 8 e 9. Vamos ver. Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo,
não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Veja ainda no capítulo 14, versículo 3 e 4. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Então Deus está trabalhando conosco e está dizendo como os profetas estão agindo, como a liderança religiosa está agindo e como aqueles que são filhos de Deus também estão agindo. Estão se desviando das fontes cristalinas e estão cavando para si cisternas rotas que não retêm água. É isso que Deus quer dizer quando ele lança essa profecia sobre o povo de Israel. Não importa o trabalho de colocar água nessas cisternas, porque elas não vão reter água nenhuma que você colocar lá, e vocês continuarão tendo sede, porque vocês largaram as fontes cristalinas. Então Deus está colocando diante de nós a oportunidade que nós temos de viver uma vida abundante com Ele. Mas estamos deixando de viver essa vida abundante porque estamos abraçando este mundo e as suas concupiscências. Estamos desejando para nós coisas efêmeras, enquanto nós temos o eterno à nossa disposição para nos conduzir, para nos sustentar, para nos abençoar. Assim eles deixaram o Senhor, assim nós também estamos deixando o Senhor. Veja ainda o que ele vai dizer agora no texto de Ezequiel 14, verso 11. E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do Senhor soberano. Para que isso não aconteça e não se perpetue, é necessário que aconteça agora uma visão de um chamamento da parte de Deus para você viver em arrependimento. E isso começa no capítulo 18, versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, a impiedade do ímpio lhe será cobrada. No versículo 32 do capítulo 18 vai dizer: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Que chamamento é esse da parte de Deus? Hoje vivemos um novo tempo, o tempo da graça. Eles estão vivendo no tempo da lei. No tempo da graça, nós temos o Espírito dentro de nós que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas também nós podemos anular a ação do Espírito em nossas vidas, repetindo sistematicamente os mesmos pecados. E daqui a pouco nós vamos encontrar pessoas que vivem o mesmo pecado para nos apoiar, vivemos distante da palavra de Deus. Essa é a grande situação. E o que é errado e o que é pecado deixa de ser pecado para algumas pessoas, porque dizem todo mundo comete.
Na aula ah, do domingo passado, nós falamos sobre bebida. E eles perguntaram: aonde tem bebida na Bíblia? E eu então abri os textos e mostrei para eles. Eu me lembro muito da visão dos berianos. Está na Bíblia? Então me mostre. E eu estou mostrando para ele como eles fazerem uma pesquisa rápida no Google sobre os textos bíblicos. E eles estão começando a aprender a consultar os textos da Bíblia sobre os assuntos. E aí então veio os textos bíblicos. Mas eu disse para eles: alguns cristãos fazem algumas coisas que não são mais pecado e fazem dentro da casa de Deus. Por exemplo, beber vinho na Europa é normal. Beber vinho na cantina da igreja é normal. Beber cerveja, chopes na Alemanha é normal. Beber vodka na Rússia é normal. Beber café no Brasil é normal. Mas o destruir do templo de Deus acontece nos países diversos da mesma maneira. Ah, café está fora, pastor. Não, não está fora. Eu fui viciado em café. Eu tomava 3 litros de café por dia. A minha necessidade de sono era de 2 horas. Eu conheço pessoas que, se não tomarem café, ficam o dia inteiro com dor de cabeça. Isso é vício. Eu acrescentei ao vício do café ainda o vício do chimarrão. Eu tinha que estudar até altas horas da noite. Eu ficava lá com a minha cuia, com o chimarrão, com água quente, tomando e fazendo os trabalhos que eu tinha que terminar para entregar no dia seguinte. É como o caminhoneiro toma um arrebite para poder estender um pouco mais a sua jornada. Isso tudo faz mal para o seu corpo. Deus estabeleceu o tempo de trabalho, o tempo de repouso e o tempo de descanso. É Deus que estabeleceu. Quando nós começamos a quebrar todos esses tempos, nós começamos a fazer as coisas que vão trazer consequência para as nossas vidas. E você precisa entender que Deus está trabalhando conosco, dizendo sobre essa situação clara para eles e que também para nós está sendo claro, porque Deus tem trabalhado em nossas vidas. Veja o versículo 14, o versículo do capítulo 14, versículo 6. Pois por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. É interessante que quando Deus começa a jornada com Abrão, Abrão sai carregando todos os seus deuses. E Deus vira para ele e diz: deita fora todos os seus deuses, porque você só terá um Deus diante de você. Deus é zeloso no relacionamento que ele estabelece conosco. Veja o último texto que eu quero separar, está em Ezequiel 18:30. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do Senhor, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Eu quero fazer uma sugestão de vida. Pare de fazer uma caça a pecados. E comece a viver dependente da graça e da presença de Deus em sua vida.
Se você for viver combatendo o pecado, você vai gastar grande energia espiritual de sua vida. Se você for viver na presença de Deus, você vai começar a viver uma vida abundante. O que é mais prazeroso para você? Gastar sua energia combatendo o pecado ou ter a alegria de viver na presença de Deus? Eu espero que você assuma esse compromisso de vida com Ele e experimente a bênção de poder desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus com responsabilidade. Amém? Amém. Pastor Solovia, obrigado pela aula. Última aula desse ano. Foi muito bom ter a sua companhia. Também é muito bom ter você aí participando conosco dos comentários. Coloque aqui embaixo os comentários, alguma dúvida que tenha ficado para você, ou algo que tenha abençoado o teu coração, deixa aí participando conosco. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal da igreja, ativar os sininhos das notificações que fica aqui embaixo, porque aí vai notificar no seu celular, no seu PC, no seu tablet, toda vez que sair um vídeo novo, estrear um vídeo novo, aí você não precisa ficar ali vendo, entrar no canal para ver se saiu ou não, tá? Vai aparecer direto a notificação para você. Além disso, na descrição desse vídeo tem as nossas redes sociais para você acompanhar as demais programações. A gente volta, então, no primeiro domingo de janeiro, que cai, deixa eu ver se eu tô sem calendário. Bom, a gente volta no primeiro domingo de janeiro, deixa eu ver se eu acho um calendário rapidinho, achei. Dia 7, tá? Dia 7 de janeiro a gente retoma com a nossa escola bíblica dominical. Poxa, eu vou ficar todo esse período sem aula? Aí você maratona aí alguma aula que você tenha perdido ao longo destas semanas. Tem conteúdo do ano inteiro aqui. E a gente está colocando sempre numa playlist para você acompanhar, caso tenha perdido alguma aula, tá bom? Fica atento aí às outras programações da nossa igreja no final deste ano, serão diferenciadas em dias e horários diferentes também, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouquinho na nossa celebração de louvor e adoração ao Senhor. Lembrando que esse domingo a celebração será de aniversário de nossa igreja. Você é o nosso convidado para participar da festa da celebração de aniversário da igreja. Eu quero agradecer ao pastor Salovi e ao pastor Cristiano, que foram nossos professores nesse ano, e dizer que estamos ansiosos já pelas novas aulas em 2024. Que Deus nos abençoe, abençoe todos os nossos queridos que têm estado conosco nessas aulas, nos acompanhando aqui na Escola Bíblica. É isso aí, queridos. Obrigado. Um bom domingo, boa semana para vocês. Deus abençoe.